Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão visualizando este vídeo, mas a depender do horário, sejam bem-vindos. Hoje, dando continuidade àquela sequência de entrevistas que eu venho fazendo com vários alunos aqui da USP com cursos específicos, nós vamos conversar hoje com uma pessoa que eu acabei de conhecer, mas tem uma vibe super uau. Ela é do curso de Geografia e vai conversar um pouco com a gente sobre como é este curso, qual é o instituto que ela faz parte, faculdade, tá bom? O nome dela é Evelyn, tem um nome da minha sobrinha, minha queridinha. Eu digo que a Evelyn, minha sobrinha, é a minha primeira herdeira. Então a gente vai conversar com ela. De antemão, já quero agradecê-la pela disponibilidade, porque são tempos difíceis e cada minuto, segundo do nosso dia é precioso. Evelyn, eu gostaria de pedir a sua autorização para reproduzir esse vídeo no YouTube, tá? Para ficar à disposição das pessoas que têm o interesse de entrar no curso de Geografia, que querem entrar na USP e que elas consigam tirar um pouquinho das dúvidas delas, né, sobre o que acontece aqui nos bastidores dessa instituição que é maravilhosa. Tudo bem para você a reprodução? Tudo ótimo, sem problema nenhum. Que legal, maravilhosa. Então agora você pode ficar à vontade, dê um oi, um alô pro pessoal, diga o seu nome, o curso, a cidade de onde está falando e qual o seu instituto. Fique à vontade. Beleza. Oi, gente, meu nome é Evelyn, eu tenho 21 anos, eu entrei na Geografia da USP em 2018. A Geografia, ela está no Instituto FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no prédio ali da História. História e Geografia dividem o mesmo prédio. Eu acabei de entrar no meu quarto ano, então eu estou mais perto de terminar do que do começo. E eu moro em Jandira, para quem não conhece, é na região metropolitana de São Paulo, depois de Osasco, pegando a linha Diamante. Acho que, para me apresentar por enquanto, essas são as informações mais importantes. É isso daí, perfeito. E agora a gente vai começar os questionamentos. Evelyn, entrei no ensino médio. Ai, o meu sonho é fazer geografia. Sempre foi assim ou não? A geografia sempre foi o seu curso dos sonhos? Não, não. A primeira coisa que eu decidi é que eu queria dar aula. Depois que eu falei que dar aula seria interessante, eu percebi que eu precisava escolher a matéria, né? E aí eu ficava muito assim, pode ser português, pode ser história, pode ser geografia. Geografia era a terceira opção, na verdade, porque eu não tinha um bom contato com a geografia na escola, eu não tive professores que eu me sentisse cativada. Eu passei a ter esse contato gostoso no cursinho. Antes disso, eu era 100% história. Eu falei, vou entrar para fazer história. E aí depois eu percebi que a geografia era muito mais a minha cara, ela é muito mais atual e ela abrange muito mais temas que eu gostava de conversar do que a história. E aí, quando eu estava no cursinho, eu percebi que a geografia combinava muito mais comigo. E aí eu entrei na faculdade e percebi que eu acertei muito, porque hoje em dia eu já não consigo me interessar em fazer uma graduação de história. Que legal, que perfeito, isso é bom. E você sempre teve o interesse de entrar em geografia na USP ou não, em geografia em qualquer instituição pública que fosse, ou não, seu foco sempre foi aqui na USP? Então, a USP sempre foi um sonho para começo de conversa, né? Porque é a melhor universidade da América Latina, toda essa questão você fica com os olhinhos brilhando. Mas, por exemplo, o curso de geografia ele não é muito oferecido aqui na região metropolitana de São Paulo. Antigamente tinha na PUC, só que aí tiraram bem no ano que eu ia tentar. A PUC era tipo uma opção que eu ia tentar para a Uni, se desse certo eu ia entrar. Aí no ano que eu estava testando, não tinha nem curso de geografia na PUC para entrar mais. Aí tem a IFSP, que é só licenciatura. Eu cheguei a entrar lá, fiquei uma semana lá e depois vim para a USP, porque eu entrei na segunda chamada. E recentemente abriu na Unifesp o curso de geografia. Então a gente só tem essas opções. Para você fazer geografia é muito difícil. E a USP é a opção mais próxima para mim. E sem contar que para mim era mais vantajoso você se formar simultaneamente no bacharelado e na licenciatura do que só na licenciatura. Então a USP sempre foi a primeira opção. Legal, isso é muito bom, parabéns. E aí, qual foi a sua forma de ingresso aqui na USP? Você fez o vestibular da FUVEST ou você fez o Enem e entrou pelo SISU, que é aquele Sistema Único de Seleção, né? E aí aproveita e diga que o seu curso te dá a dupla certificação, a dupla titulação, bacharel e licenciatura, e como você faz para conseguir isso?
Então, eu entrei pelo SISU, eu prestei a FUVEST 2 vezes, mas eu nunca consegui passar nem na primeira fase. É um exame muito elitista, muito difícil. Eu vim de escola pública, para mim não tinha. Nunca consegui passar. Aí eu passei pelo SISU no Enem e aí entrei. Sobre a dupla bacharelado e licenciatura, de certa forma, a geografia você se forma obrigatoriamente no bacharelado. Todos os primeiros 4 anos você é totalmente focado no bacharelado. E aí, se você quiser também se formar simultaneamente na licenciatura, você pode fazer um quinto ano, um sexto ano, só com as matérias da licenciatura, e aí você se forma simultaneamente nos dois. Só que a geografia da USP, ela começa ali no bacharelado. Todas as matérias que você vai ter, assim, nos primeiros 4 anos obrigatórias, vão ser sobre o bacharel. Que legal. E você tem a pretensão de fazer os dois? Sim, eu já vou até abrir já, tô começando a abrir licenciatura, inclusive. Que legal, parabéns. Eu fiquei um tempinho na FEUSP, né? Iniciei a pedagogia, depois troquei aqui pro direito. E como é a didática, na verdade, como é o curso seu, né, aí na FEFELESH? Como ele é estruturado em relação à grade, às matérias, o turno, que é muito importante, se seu curso ele é diurno, vespertino, noturno, integral, como que se configura? Então, sobre 2 anos, o pessoal do noturno pode ser que tenha que se formar em 5 anos de bacharelado, porque a quantidade de horas é um pouco reduzida. Os turnos são diurno e noturno. A gente não tem aula de manhã, é só a tarde e a noite. A tarde começa às 2 e termina às 6, e a noite começa às 7h30 e termina aí, no mais tardar 11 horas, 11h30, se o professor for muito enrolão, mas isso é muito raro. Geralmente eles procuram acelerar a aula, porque eles sabem que tem gente que mora longe, que a gente está cansado por causa do trabalho. Então, as aulas à noite, elas tendem a acabar mais cedo. Então, raramente a gente tem aula de manhã, é sempre ou de tarde ou de noite. Vespertino e noturno, então. Isso. Só que é engraçado, porque quando você se matricula na geografia, fica diurno e noturno. Só que aí todo mundo confunde, né? Diurno, então eu vou estar lá de manhã? Não, você não vai ter. Você vai ter 2, 3 aulas de manhã só. Isso, tipo, em outros institutos, sabe? Mas você pode fazer tranquilamente matéria em outro turno. Eu sou matriculada no diurno, mas eu já fiz diversas vezes matérias no noturno que os professores não se importam. Eles vão deixar de presença do diurno no noturno, do noturno no diurno, independente do horário que você está assistindo, você pode ir lá assinar e colocar sua presença. Porque eles sabem que, às vezes, entrei no diurno, mas comecei a trabalhar. E agora, o que eu faço? Você pode tranquilamente falar com o professor e assistir no noturno, porque eles são bem flexíveis quanto a essa questão. No primeiro semestre, os alunos eles têm cerca de 4 matérias obrigatórias, e a grade já vem montada, os professores já vêm selecionados. Aí, a partir do segundo semestre, que você pode escolher, em certas matérias, qual professor você quer ter aula, porque tem mais de uma disponibilidade de professor, que você também, você pode escolher optativas dentro da geografia, fora da geografia, fora da FEFELESH, se você quiser, desde que você tenha cumprido os requisitos básicos para fazer essas optativas. As matérias da geografia, elas costumam ter uma quantidade de crédito um pouco maior do que muitas matérias em outros institutos, porque a geografia trabalha com trabalhos de campo, né? Então, é muito comum que a maioria das matérias da geografia tenham de 4 a 6 créditos, tranquilamente, até mais. Eu fiz uma matéria com 8, 9 créditos, justamente por causa do trabalho de campo. Para você se formar na geografia no bacharelado, você tem que cumprir 136 créditos de matérias obrigatórias e 47 créditos de optativas. E aí, no final, você vai fazer o TCC. É importante falar isso porque nem todos os cursos da FEFELESH é obrigatório que você entregue um TCC, mas na geografia, sim. E aí, na licenciatura, você também tem um número de créditos de obrigatórias e optativas para cumprir, mais as horas de estágio que você tem que cumprir para conseguir se formar na licenciatura também. Muito legal. A gente está com um delay, mas acho que a gente vai melhorando com o tempo aqui no nosso bate-papo.
Muito legal. Gente, eu fiquei muito impressionado quando eu entrei na Pedago e eu soube que não precisava fazer TCC, né? Eu falei, Glória! Mas eu não queria ficar na Pedago, né? O meu objetivo sempre foi fazer o direito. E aí eu consegui no ano seguinte, né? 2019 entrei, 2020 fui para o direito. Mas isso é muito bom, né? Ficar, nossa, morrendo lá no TCC. Aí aqui tem que fazer, que aqui é um nome mais chique. Aqui é a tese de laurea. Olha que nome chique, né? E como é, Evelyn, a didática dos seus professores, a didática dos professores aí na FEFELESH, em específico do curso de Geografia? Tá passando um caminhão aqui atrás, mas já termina já. Então, no geral, eu acho a didática dos professores boa. Sempre vai ter aquelas exceções, né? Não tem jeito. Mas eu acho as matérias são bem interessantes, os professores são bem tranquilos. No começo, você pode ter um pouco de dificuldade para acompanhar o que eles estão dizendo, especialmente se você veio de escola pública, que é o meu caso, né? No começo, você dá uma apanhada mesmo. Mas eles são muito tranquilos, eles conversam com você tranquilamente por e-mail, tiram as dúvidas, são extremamente solícitos. Dificilmente eles pesam na nota, é difícil você tirar uma nota muito ruim na geografia. Manter uma média alta não é difícil, eles são bem tranquilos quanto para avaliar, os critérios de avaliação não são rígidos. E de certa forma, a gente consegue uma parceria, uma certa amizade com os professores muito grande, assim, você ir no bar com alguns deles, beber uma cerveja, assim, eles são super, super legais. Alguns deles reconhecem as situações diferentes de cada aluno, quem tem que trabalhar, quem mora longe, e aí eles vão arrumando a aula de acordo com isso, procurando textos mais curtos, avaliações mais brandas, justamente para estar incluindo essa galera. Eu não tive muitas aulas em outros departamentos, mas de acordo com os meus amigos, eles sentiram que é muito mais fácil você encontrar professores simpáticos dentro da geografia da USP do que fora dela, porque os laços de amizade entre eles são super tranquilos. E aí, como eu falei, as matérias da geografia, elas contam com o trabalho de campo, então isso entra na didática dos professores também, porque eles levam a gente para vários lugares. Eu já fui passar sexta, sábado e domingo numa cidade do interior, daqui de São Paulo, para a matéria de geografia agrária, para a gente estudar as relações de plantação, latifúndio, conhecemos o assentamento do MST. A gente também já pegou um ônibus e foi até a Cuesta para conhecer como é que funciona, e fazendo pausas no meio do caminho para ver as diferentes formas das rochas que você encontra ali, as falhas, os diques, assim. Também a gente, às vezes, marca de se encontrar em alguma estação ali no centro de São Paulo para estudar urbana, e a gente vê toda a construção de como aquela cidade ela se construiu daquela forma, conversa com as pessoas que estão ali na cidade para ver como é que isso funciona. Tem outros trabalhos de campo que eu não consegui nem fazer, né, por causa da pandemia, porque em biogeografia, por exemplo, a professora pode te levar para Cabo Frio ou para o Petar, e eu não consegui ir, mas tem matérias que te levam para Campos do Jordão, para Bertioga, inclusive tem matérias que te levam para lugares mais além. Elas não abrem sempre e elas são muito concorridas, porque não é todo dia que você consegue ir para a Amazônia, por exemplo. E aí pega um ônibus e você fica ali 5 dias de ônibus para chegar lá na Amazônia e ter trabalho de campo com a professora explicando a matéria. Então a gente tem essa oportunidade e é bem interessante. Uau, que riqueza, hein? Parabéns. E como que é a questão do estágio para vocês? Há muita possibilidade de estágio? Vocês recebem da sessão de graduação ou do setor de estágio do seu curso disparos de e-mail? Estágio em escola tal, estágio em empresa X, Y. Tem isso aí para vocês? A gente recebe e-mail, mas eu diria que não são muitos. A gente recebe e-mail da FEFELESH inteira, né? Então, de 10 e-mails que você recebe, 8, 9 são do pessoal da Letras. E a gente fica um pouco de lado. Mas a vantagem da USP te formar tanto no bacharelado quanto na licenciatura é que você tem mais áreas de estágio na teoria, né? Você pode trabalhar com cartografia, com vários tipos de mapa, pode trabalhar em sensoriamento remoto, que é geoprocessamento, foto de satélite, pode trabalhar em museus, em áreas voltadas para questões ambientais, no IBGE, em órgãos de prefeitura e em sala de aula, né? Hoje em dia a gente sabe que é muito difícil para
todas as áreas, na real, conseguir um estágio, um emprego, tá todo mundo lutando para conseguir, isso não é uma realidade só na geografia. É uma realidade para todo mundo que tem feito faculdade ultimamente, né? E fora da faculdade também. Na geografia, então, não vai ser diferente. Às vezes é muito provável que você tenha que se especializar. Se eu quero trabalhar com geoprocessamento, é bom que eu faça alguns cursos de softwares e para pegar aí e conseguir um diferencial. Mas a gente consegue estágio, sim, especialmente de monitoria em escola também. Tem essas opções. Muito, muito legal, parabéns. E agora eu vou entrar num assunto que é um pouco mais diferente, né? Pelo que eu percebi conversando com o pessoal, tem muito no meu curso. Existem grupos de estudos no seu curso, por exemplo, grupo, liga ou núcleo de estudos de geografia espacial, geografia, enfim, em alguma área, como no meu curso tem, um exemplo. Grupos de estudos de direito e pobreza, grupo de estudos de direitos humanos, grupos de estudos de direito internacional. Tem alguma coisa nesse sentido? Geralmente o professor, ele abre um edital e seleciona tipo 20 alunos e a gente ganha créditos no final. Não é nada relacionado à bolsa ou iniciação científica. A gente tem grupos de estudos, mas a dinâmica é outra, assim, não tem edital, não tem crédito, é só a pura vontade de estudar mesmo. Você vai lá, professor, queria entrar nesse grupo de estudos, ele te deixa entrar. E aí a vantagem é que entra quantas pessoas quiserem, né? Não são 20 pessoas. Mas tem vários. Você vai nos laboratórios da geografia, cada um deles vai ter ali o seu cronograma de grupos de estudos. Aí no laboratório de geografia agrária vai ter grupos de estudos sobre geografia agrária, no laboratório de geografia urbana vai ter vários grupos de estudos sobre geografia urbana. Eu, no caso, participo mais dos de geografia urbana, geografia econômica. Eu, com certeza, participo de muitos, e é muito bom, porque você cria laços com professores e com os pesquisadores ali, isso é muito enriquecedor. Só que, além dos grupos de estudo, eu acho que é uma coisa que está aí nessa linha, mas não são grupos de estudos, mas que eu acharia interessante mencionar, é que, por exemplo, a gente tem outros esquemas. A gente tem, por exemplo, o GT de Agroecologia, que funcionaria teoricamente como grupo de estudos, que procura estudar e colocar em práticas várias questões do cultivo ecológico, hortas orgânicas, e é um grupo que está sempre em contato com assentamentos do MST, com agricultura familiar, e é bem bacana. A gente também tem eu esqueci o nome, mas é a Semana da Geografia, que é super interessante também, que cria um evento onde todas as escolas públicas de todo o estado de São Paulo podem participar. A Semana da Geografia escolhe um tema, essas escolas decidem uma forma de abordar esse tema com os alunos de qualquer idade, vai mandar o projeto que escreveram para a gente, e durante um ano, quem participa da Semana de Geografia vai monitorar essas escolas, para que no final do ano elas venham lá para o prédio da Geografia para apresentar o que elas fizeram. E é um esquema muito legal, porque as crianças elas passam a ter um contato entre si, conhecer as outras, mas para mim o que é mais forte na Semana da Geografia é porque são escolas públicas, só podem ser escola pública. A gente sabe que é muito difícil para as escolas públicas fazerem excursões para a USP e para outras universidades. Então, eu acho muito importante, muito poderoso, porque tem muita gente que não sabe como a USP funciona, tem muita gente que não sabe como a universidade pública funciona, e quando você leva aquelas crianças, aquelas escolas, para elas apresentarem e conhecerem, bandejarem com a gente, andarem por aí, assim, é poderoso, porque elas descobrem que aquele lugar é para elas também, e que elas podem sonhar ir para aquele lugar, porque é para elas, é público e a gente tem que ocupar. Então é um projeto muito importante, muito interessante da geografia, de dialogar com as escolas públicas e mostrar para as pessoas que aquele espaço é para todo mundo. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. A gente fica muito tempo, quem é de escola pública, né? Não é falado, nem mesmo pelos próprios professores que às vezes vieram de escolas públicas, né? E aí você fica assim, aí você precisa chegar lá na fase do ensino médio ou na fase lá do pré-vestibular. O meu pré-vestibular foi social, para alguém te dizer, olha, existe uma universidade pública, porque para mim era particular. Eu vou trabalhar e vou pagar numa Estácio da vida, que é muito famosa no Rio de Janeiro, né? A Estácio é de grande peso no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo não muito. E aí eu vou entrar na Estácio, e no final não, eu tenho muitas universidades públicas lá que eu podia explorar, mas
não tinha conhecimento. Então é isso, a gente tem que fazer cada vez mais programas de extensão justamente nesse sentido, aproximar o que a gente produz na universidade com a sociedade, e justamente porque é essa sociedade que está mantendo a gente aqui nessa instituição, e muitas das vezes quem é da base, né, da pirâmide, que está sustentando a universidade, não desfruta do que ela está oferecendo. Mas quem está lá no topo da pirâmide é que usufrui de tudo. Isso aí não pode acontecer. Por isso que os filhos da pública, como eu fico aqui dizendo, os filhos da universidade, da escola pública, estão tomando o espaço deles, que por muito, muito tempo ficou restrito, né? Agora vai ser diferente. Evelyn, você entrou no ensino médio, eu quero geografia, fez o vestibular, entrou. Nesse período já passou pela sua cabeça tentar trocar? Ah, não quero, acho que eu vou trocar, vou fazer outra coisa. Ou não, sempre de geografia? Não, no meu caso eu me apaixonei mesmo. Cada semestre que passava eu estava percebendo que eu estava gostando mais, que eu queria seguir cada vez mais. Eu me encontrei mesmo, gosto demais da geografia, ela é muito ampla, te permite estudar várias coisas. Então eu sou muito bem realizada no meu curso. Perfeito, e é isso. E agora a gente vai entrar numa questão muito mais arquitetônica. Como que funcionam, né, ou como são as instalações físicas da sua faculdade? Se elas são boas, são acessíveis, salas de aula, tem banheiro na instituição, como são esses banheiros? As salas de aulas têm ventilador, tem ar-condicionado, são amplas, não são? Como você avaliaria? O prédio da geografia, que também é dividido com o pessoal da história, ele é particularmente muito bonito, né? Ele é um prédio grande, é um vão bem amplo e aberto, que o ar circula muito fácil, porque tem uma arquitetura bem diferente. De qualquer coisa, vocês até procurem umas fotos depois, porque é bem bonito. Não é à toa que o prédio ele foi tombado como patrimônio recentemente, porque ele é realmente bem sensacional. Nas salas de aula, a gente tem uma quantidade razoável de salas de aula, são bem amplas, bem grandes, não tem ar-condicionado, pelo menos não tinha. A gente ouviu falar que agora na pandemia fizeram várias reformas no prédio, e a gente está aqui na expectativa de ter ar-condicionado agora, eu imagino que talvez tenha. As carteiras me incomodavam um pouco, porque eu particularmente canhota, então aquela carteira de destro é terrível, e tinha uma meia dúzia assim, para alunos canhotos, e isso era um pouco complicado. A sala era bem quente, né, porque não tinha ar-condicionado, era só o ventilador, mas era bem ok. Tem banheiro tranquilo, a acessibilidade é tranquila, tem elevador, não tem muita escada, tem tipo rampas e elevadores só. A gente conta com vários laboratórios, a geografia tem vários laboratórios, e cada um deles com seus esquemas, com seus materiais, com seus computadores. Às vezes pode faltar um ou outro, ou às vezes o sistema de tal computador pifou, mas a gente tem, além da ProAluno, né, que tem ali vários computadores para a gente usar, ter acesso à internet e também imprimir os nossos textos, né? Porque quem faz cursos de humanas tem que ler muito. Então, você tem que tirar muita xerox, imprimir muito texto. Aí a gente tem ali. Tem um espaço estudantil também, com ambientes de pagar xerox também, se você quiser, os centros acadêmicos, uma mesinha de sinuca. É bem tranquilo. Perfeito. Então, dentro desse mundo de informações e do curso lindo dos sonhos, mesmo muito apaixonada, você considera o seu curso fácil, médio, difícil, dificílimo? Como você avaliaria? Até mesmo por ser um curso de humanas e ter aquela questão da carga de leitura, ele às vezes se torna complicado, né? Eu já ouvi de quem faz ciências sociais, por exemplo, que é um dos cursos mais difíceis da USP. Você considera o seu curso fácil, médio ou difícil? Eu considero um curso médio, ele não é nem fácil nem muito difícil, porque os professores, eles, foi o que eu falei, eles são muito tranquilos, são poucos assim que vão falar, olhar para você e falar, nossa, eu quero ferrar muito aquele aluno. Eles só querem ver você de boa, assim, eles vão fazer uma avaliação ok para você, é muito fácil manter uma média ponderada alta, um histórico sem reprovações. Só que ele é um curso que ele vai demandar muita leitura, como todo curso de humanas, a gente tem muita coisa para ler sim, as matérias têm um número maior de créditos, isso, consequentemente, vai trazer um nível de exigência maior. E aí tem o TCC no final, né, que nem todos os cursos da FFLeste
tem que cumprir. Então, ele não é um curso fácil, mas ele também não é um curso muito difícil, porque, por um lado, os professores estão tentando te aliviar, alguns, pelo menos, por outro, você tem que ler muito, dar seus corre, fazer um TCC no final, que pode quebrar um pouco as suas pernas. Então, acho que ele está aí na média. Legal, perfeito. Agora 2020 chega, traz uma pandemia, a gente fica um mês circulando pelo campus, depois nos recolhemos em nossos lares e temos que nos adaptar à questão do EAD. Como foi essa adaptação para vocês do curso de Geografia, da FEFELESH? Como foi essa adaptação? Compreensão dos professores, demanda das matérias, foram exigentes ou só chegaram, manda a matéria, manda a atividade, porque eles não estão fazendo nada dentro de casa. Como que foi a atividade assim para vocês nesse período complicado da pandemia de 2020? Foi relativamente tranquilo, depende de professores. Tem um ou outro professor que falou, realmente, vocês estão em casa, então eu vou colocar mais textos para vocês lerem. Mas isso foi muito raro. Um ou outro professor, assim, muito específico. No geral, a gente, no departamento, combinaram de que as aulas, mesmo as que teriam 4 horas de duração, tivessem 2, porque no EAD é muito mais cansativo. O máximo que aconteceu foi os professores se excederem, não respeitarem nada esse limite, 4 horas de aula ali no EAD tranquilamente. Só que as avaliações continuaram bem tranquilas, às vezes um trabalho, 2 trabalhos, bem suaves, assim, não pesaram na nota de ninguém. Teve um professor que fez um sarau como avaliação. Eu fiz um desenho sobre a regionalização do estado da região do Nordeste, tirei um 10, assim, super, super tranquilo, super solícitos e empáticos com a situação da pandemia com os alunos. No geral, tem professor que te deu a nota de acordo com a sua autoavaliação de como você foi no curso. Então, eles foram tranquilos, as avaliações não foram muito pesadas. Ai, que legal, que bate-papo gostoso. A gente se aproxima da última pergunta, que não é muito bem uma pergunta, mas é um espaço em que você vai poder dar uma dica, um incentivo, um conselho para quem quer entrar no seu curso em geografia, seja aqui na USP ou em qualquer outra instituição que oferte esse curso, privada, pública. Mas se você quiser fazer, você pode falar em específico para a USP e depois no contexto mais geral. Então, eu diria que a geografia é um curso muito legal, ele é muito gostoso, assim, para fazer, e que as chances de você se apaixonar fazendo são muito grandes. Na USP, em especial, o curso de geografia ele é bem bacana, ele foi o curso com maior percentual de vagas ocupadas por escola pública e PPI, cerca de 68% em 2020. Então, ele busca ser um curso mais inclusivo, às vezes falha, mas tem aquela tentativa, né, de criar esse diálogo, de que ele seja mais diverso. E, de certa forma, também o curso de Geografia da USP, ele foi considerado um dos 50 melhores do mundo por 2 anos consecutivos. Então, é um curso realmente muito bom. Mas um conselho que eu daria, assim, você quer fazer geografia, mas não decidiu ainda onde você quer fazer. Se quer fazer na USP, se você quer fazer na Unicamp, se você quer fazer na Unesp. Eu diria que a geografia da USP, ela é muito forte na geografia humana. Então, quando você vai falar de geografia agrária, geografia urbana, geografia do trabalho, geografia cultural, geografia do turismo, tudo que envolve o humano, ela é muito poderosa. E não é estranho, né, já que a gente conta aí com o Milton Santos como professor da geografia. Então, ele é muito focado na geografia humana. Isso não é nenhum problema, só que algumas vezes a gente percebe que alguns alunos que gostam muito da área física da geografia, que é a geomorfologia, biogeografia, clima, sente que não tem tantas optativas para fazer. E aí você acaba tendo que procurar em outros institutos. E aí acontece que a gente sente uma falta, às vezes, de um aprofundamento de matérias voltadas para essas áreas, especialmente para o geoprocessamento, que é o satélite, né? A gente só tem uma matéria obrigatória sobre isso, a gente aprende relativamente pouco sobre o assunto e tem uma demanda grande dos alunos por mais matéria sobre isso, porque é uma área de estágio que remunera bem, a gente não está conseguindo achar emprego, então é uma coisa que a gente tem pedido muito, né? Mas é importante ter em mente que se você tiver em dúvida entre USP, Unicamp, USP, Unesp, se você quer fazer algo muito na área física,
talvez você se dê melhor em outras universidades. Só que isso não quer dizer que você não vai ser um bom geógrafo que trabalha com geomorfologia na geografia, por exemplo. Pelo contrário, sua formação lá não vai ser nem um pouco prejudicada. Você vai se formar muito bem, porque a gente tem pesquisadores incríveis nessas áreas na geografia. Você vai se formar um ótimo geógrafo independente e às vezes você está sentindo que queria mais matéria sobre esse assunto. Até porque não é se afastando da geografia da USP por esses motivos que a gente vai conseguir mudar esses pontos. Eu acho que essas questões elas são definidas de acordo com o diálogo, de pedir, de estar ali pedindo, coloquem mais matérias voltadas para determinados assuntos, senão a gente não vai conseguir mudar essa situação. Isso precisa ser construído de uma forma coletiva entre os alunos, né? Então, não se assustem com isso, mas eu acho importante avisar, porque algumas pessoas já saíram um pouco decepcionadas porque queriam trabalhar nessa área e sentiram que estava um pouco defasado. Só que ainda assim vale super a pena, eu diria que vale super a pena. No geral, é um curso super agradável, muito agradável de se fazer. A gente sabe que estar na faculdade não é fácil, né? Especialmente para quem precisa trabalhar, para quem mora muito longe, para quem teve um ensino meio defasado. Mas em comparação com outros cursos da USP, outros cursos de geografia, é um ambiente muito acolhedor, porque os professores são ótimos para essas situações, sabe? Essas questões elas são sempre muito discutidas. Por último, eu também diria, se você vai entrar na geografia, isso em qualquer instituto, não seja a USP, mas eu vou falar mais pela USP, é que não se deixe desanimar com medo de não entender o que está sendo dito na faculdade. Porque eu entendo esse receio de ocupar e de se fazer presente nesses ambientes, especialmente se você vê escola pública como eu, ou então você é uma pessoa negra, pobre, e você sente que não te incluem ou que está faltando compreensão da sua situação, mas não tenha medo de ocupar, porque esse espaço é seu. Você precisa estar ali para a gente fazer essa diferença. Se no começo você estiver tendo problemas de compreensão, eu tenho certeza que você vai conseguir a melhorar essa questão. Além dos textos, você vai aprender a interpretar eles muito melhor, vai conseguir compreender os professores de forma muito melhor. Então, você só precisa meter a cara a tapa, que eu tenho certeza que, independente de todos esses meios e receios, você vai conseguir se dar muito bem no curso, aprender muita coisa interessante, e você vai se fazer presente, vai ocupar um espaço que é seu e que vai dar tudo certo. Nota 10, nota 10. Em sua homenagem, até coloquei aqui um fundo, ó, que se aproxime um pouco da geografia. As estruturas Adorei. rocosas, montanha, os relevos. Parabéns, eu gostei muito desse discurso final também, porque é muito importante. O nome USP assusta, e para muitos é a Faculdade dos Granfinos. Inclusive falaram para mim, foi por muito tempo. A fundação, né, a história dela é fundada para a elite paulistana, não era para a gente, mas a gente está aí para ocupar, já que ela recebe aporte financeiro das pessoas que trabalham diariamente, né, dos impostos que saem do povo, o povo está contribuindo. Então é isso, os filhos da pública têm sim que entrar, se verificar algum tipo de dificuldade da fala, ou porque não leram, autor X, autor Y, está tudo bem também, mas a gente vai correndo atrás do prejuízo e vai também construindo as amizades, né? Porque às vezes tem gente que nos afasta, mas também tem aqueles que nos acolhem. E aí a relação humana é feita disso, né? Desse relacionamento interpessoal. Muito obrigado por trazer isso à tona, Evelyn, por reforçar para quem está aí do outro lado assistindo, venham, vocês são parte disso, vocês devem fazer parte disso, e a universidade não se construiria sem essa dinâmica, né? Sem essa diversidade. Porque não adianta ter todo mundo da Zona Sul, todo mundo olhando de um ponto de vista só, nunca darão resolução a problemas específicos de formas diferentes. Enquanto a gente olha, da minha realidade, a gente pode fazer isso, e vai complementando o saber. Eu quero te agradecer, não tenho dúvida que você será uma excelente profissional, até porque, além de estar numa universidade de prestígio, você está num curso que tem destaque e um curso que você ama. Então, quando a gente faz o que a gente ama, a gente é um profissional diferenciado, né? A gente é um profissional destacado.
Muito obrigado, estou em dívida com você. Foi muito legal esse bate-papo contigo. Aprendi muito, tá? Você falando do Instituto, você falando da profissão, da diferença entre USP, Unicamp, o Unifesp, enfim. Desejo toda a sorte do mundo, toda a grandeza. Vou ouvir muito falar de você, internacionalmente, nacionalmente, e eu estou doido para saber o que a vida te reserva. Vou te dar mais um período para você falar o que você quiser. Depois você está liberada e estou em dívida com você, Evelyn. Obrigada, não, é um prazer estar aqui, assim, eu gosto muito de falar sobre a geografia, toda calorada eu já estou ali ajudando os calouros, tirando dúvidas, porque eu gosto muito de fazer isso de verdade, então, quando você me chamou para fazer esse vídeo, eu topei super, porque eu acho que é importante, então não tem dívida nenhuma, é um prazer estar aqui, tirar as dúvidas de quem precisar, é importante esse tipo de vídeo, então eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando, te parabenizar pelo canal, porque é uma ideia muito importante, muito necessária para que as pessoas se informem, para que elas acompanhem como elas podem entrar na USP, porque é possível, é um sonho a ser alcançado, a gente só tem que desejar e ir atrás, porque dá certo, a gente precisa colocar isso em mente, mesmo que seja difícil, porque só assim a gente vai mudar a situação das coisas. Agradeço muito pela oportunidade, você tem se mostrado um profissional muito bom, imagino que vai ser um advogado sensacional, com certeza. Parabenizar muito por ter passado na Sanfran, porque eu sei que não é fácil, especialmente dependendo de onde a gente vem, das nossas origens, eu sei que não é fácil, você está de parabéns por ter entrado, tenho certeza que vai ser um profissional incrível, a prova disso é só o que você tem feito aqui agora, com esse canal, com esses vídeos, para passar a informação para frente. Isso é muito poderoso, isso é muito necessário. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Uau, que legal, profetiza! Você é um advogado poderoso também. Mas o objetivo principal, de fato, é que cada vez mais vários edivãs que estão aí perdidos no Brasil, que estão aí seguindo, né, a linha que reservaram para a gente, da subjugação, da subserviência, e aí eu disse assim, eu quero mudar a história da minha família, eu quero ir por esse caminho, não vou seguir isso aqui. E é isso que eu quero para outros vários Edivãs, outras várias Evelyns, é o que você quer também. E é isso que a gente está fazendo aqui, quebrando esse paradigma, mudando o rumo da nossa história. Não só de pessoa preta, mas de pessoa pobre, mas de pessoa branca da comunidade, enfim. Nós temos as ações afirmativas aí que servem, porque quando a gente fala de cota, o pessoal já mira nos negros. Os pretos estão pegando as nossas vagas na universidade, mas não. Tem cota para negro, tem cota para branco, tem cota para universidade, para escola pública, tem cota para todo mundo, tá? Só falta um pouco de conhecimento acerca do que é o tema das ações afirmativas. Meu bem, muito obrigado, que Deus te abençoe, eu profetizo coisas boas na sua vida, continue nesse caminho, vai dar tudo certo para a gente. E conte comigo para o que precisar também, porque eu sei que eu posso contar contigo. Em outras oportunidades, eu vou chamá-la. Se quiser disponibilizar algum tipo de rede social, pode falar aqui com o pessoal. E depois também eu vou pedir para deixar já aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Já tá aí as informações que ela passou para a gente. E podem contatá-la para perguntar coisas mais específicas do curso, porque ela vai estar aberta para respondê-los. É isso. Muito obrigado, Evelyn. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo, até. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. A gente acabou de conversar com a Evelyn, que faz História aqui na USP. Então, a faculdade dela é a FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. O curso, ele tem a opção de vespertino e noturno, mas na hora da inscrição no vestibular você vai ver que é diurno, mas as matérias não são no diurno, são de 2 às 6, depois o período noturno de 7 até 11 e pouquinho. O curso também ele te dá os 4 primeiros anos na possibilidade de bacharelado, depois você fica um período a mais cursando disciplinas específicas da licenciatura. Então você pode sair com a dupla certificação ou titulação, bacharel e licenciado. Fiquem bem, protejam-se, continuem estudando, continuem correndo atrás. Eu não sei se vocês querem entrar em 2022 ou daqui a 10, 5, enfim. Fiquem bem, boa sorte, não desistam e venham, ocupem.
a gente se encontra por aí, provavelmente, e eu continuo daqui entrevistando as pessoas e deixando as informações mais acessíveis para vocês, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.